Olá, como vão vocês? Nós vamos começar agora o primeiro ato da oficina Os Velhos e a Velhice na obra de Silvio de Abreu, que faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecimento do IDEAC. Silvio atuou como ator, diretor, roteirista, autor de novelas e teleséries e foi diretor de dramaturgia da TV Globo. Eu sou Ivani Cardoso, jornalista, estou aqui para fazer uma entrevista com o Silvio. Olha só a responsabilidade. Fazer uma entrevista com o Silvio tem dois lados. Tem a responsabilidade pela pergunta, mas a certeza de que virão respostas com humor, leveza e muito conhecimento. Como vai, Silvio? Preparado? Preparado. Então, vamos à primeira pergunta. Silvio, o envelhecer é um bom tema para novelas? Ivani, envelhecer é um bom tema, né? Para novela, para cinema, para teatro, para tudo. Tennessee Williams tem peças ótimas sobre envelhecimento. Você pega O Bonde Chamado Desejo, ele conta bem como como foi difícil para Blanche de Bois envelhecer, né? Você pega o Arthur Miller, tem A Morte do Caixeiro Viajante, também é uma peça que trata bem de envelhecer. Filmes, eu tenho A Trip to Bonneville, não sei como chamava em português, que também é uma história linda do envelhecimento da mulher, ou então The Lady in the Ballroom, também, que era da senhora que vai procurar naquele tipo de baile da saudade americano, né? Tem vários, acho que são temas o envelhecimento é um tema muito, muito apaixonante. Eu acho não só para mim, que escrevo novelas, como para vários dramaturgos, né? Enfim, em novela, eu acho que me estimula muito escrever sobre envelhecimento. Na verdade, eu não escrevo sobre o envelhecimento, eu escrevo com personagens velhos, né? Personagens que têm uma maturidade, personagens que têm um mundo, né? Particular dele, mas também que foi construído durante a sua vida, né? Chegar no envelhecimento, você ter uma bagagem muito grande de vida, para um autor é um prato cheio, né? E depois com uma outra vantagem, né? Que para fazer personagens velhos você tem que ter atores mais velhos, e os atores mais velhos são atores que têm uma bagagem muito maior. Então os personagens eles ficam muito mais completos, né? Eles são personagens muito mais tridimensionais, eles têm, se você pegar por exemplo a geração com a qual eu trabalhei, né, que é a geração do TBC, do Teatro de Arena, do Teatro Oficina, né, são os maiores atores que o Brasil já viu, né? Então, quer dizer, eu tive o privilégio de escrever para Paulo Autran, Fernanda Montenegro, Cleide Diáconis, enfim, Tarcísio Meira, Glória Menezes e vários, Natália Timber, né? Vários atores, Sete Bruno, são atores assim que já trazem para o personagem uma carga dramática correta, certa, porque eles trazem a vivência deles para ele. Então, eu acho que escrever sobre envelhecimento é um grande prazer. Eu tenho uma grande curiosidade. Alguma vez a TV Globo fez alguma pesquisa em relação aos personagens velhos de suas novelas que mostrassem, por exemplo, rejeição ou preconceito? Olha, Ivani, especificamente, eu acho que assim, uma pesquisa sobre o aceitamento de personagens mais velhos a gente não fez, mas a TV Globo faz sempre muitas pesquisas sobre novela, então as opiniões aparecem, né, durante a pesquisa, principalmente nas minhas novelas, onde eu tinha sempre muitos personagens idosos, né, as opiniões e os preconceitos apareciam. Geralmente, o que incomodava muito é quando você coloca o velho numa situação, digamos assim, de um romance adolescente, por exemplo, né? Aí o público não aceita aquilo, não aceita aquele tipo de colocação do velho, né? Então, o problema não é o personagem do velho, o problema é de que maneira você trata esse personagem dentro da novela, né? Eu tive novelas com personagens velhos de muito sucesso, Guerra do Sexo, por exemplo. Os personagens centrais eram dois velhos, o Bimbo e a Cumbuca, né, que era o Paulo Autran e a Fernanda Montenegro. E foi uma enorme aceitação, um imenso sucesso, né? E eles tinham um romance também dentro da história, e esse romance era levado na base da comédia, mas ele era um romance intenso, e o público aceitou perfeitamente bem, né?
Eu tive também uma outra novela que eu lembro, uma das últimas que eu fiz, a última novela, aliás, que eu escrevi, Passione, que eu tinha uma personagem da Cleide Diáconis, que ela, Dona Brígida, que ela tinha um caso com o motorista da casa. Então eu desenvolvi como existia um mistério, né, durante a novela, o que ela ia fazer no quarto do motorista da casa. Ela era casada com o personagem do Leonardo Vilar, mas ela tinha uma relação com ele e todo mundo achava que eles iam lá jogar cartas ou não sei o que, qualquer coisa. Ninguém apostava que eles realmente teriam uma relação sexual. E no fim da novela eles tinham uma relação sexual. E tão intensa que ela também arrumou um afé com o outro jardineiro. Então era um triângulo, né? Um quadrilátero, na verdade, da Dona Brígida com o marido e 2 amantes, né? Isso foi super bem aceito, foi muito divertido, mas na base da comédia, né? Enfim, então eu acho que depende muito de que maneira você coloca o velho dentro da novela, né? Agora, é claro, se você coloca aquele velho depressivo, aquele velho que a vida já acabou, que não tem mais nada, ele não vai agradar ninguém. Mas também não precisa ser velho para isso. Qualquer personagem assim, né? Qualquer personagem passivo, qualquer personagem que não quer nada, qualquer personagem que fica ali só passando o tempo, também não vai interessar para ninguém. Então, acho que, naturalmente, eu acho que o velho faz parte do contexto social e, assim, faz parte também da teledramaturgia e tem uma aceitação grande ou não, dependendo da maneira como ele é colocado dentro da novela. Agora me conta, Silvio, como é que os velhos apareceram em sua obra? E Vania aparecer de tantas maneiras, quer dizer, eu fiz acho que 16 novelas, se não me engano, e sempre usei personagens velhos. Eu gosto muito, né, como eu já te falei, eu gosto muito de usar personagens de mais idade, não só para poder desenvolver o personagem, como também para ter o ator, né, de mais idade, que eu gosto muito de trabalhar com os atores mais antigos. Mas enfim, ele já apareceu de várias maneiras. Já apareceu de uma maneira muito cômica, que foi na Guerra do Sexo, em Sassaricano, né, que tinha o Paulo Autran, que é o velho que resolve, depois de uma certa idade, a sassaricar, porque ele tinha sido muito oprimido pela mulher durante a vida toda, e aí ele, com a morte da mulher, ele resolve, digamos assim, chutar o balde, né? E ir atrás dos prazeres da vida. Depois teve, em comédia, muito, Cambalacho, tinha o personagem da Fernanda Montenegro com o Guarnieri, que era um casal de idosos que praticavam cambalacho, mas tinha uma função social importante, porque eles pegavam crianças de rua e ela cuidava deles, e eles faziam os cambalachos para ter dinheiro para cuidar daquelas crianças. Pois eu acho que Rainha da Sucata tinha um romance bem bonito entre a Dona Neiva, que era a Anissete Bruno, e o seu Saldanha, que era o Guarnieri. Também foi um romance muito bem aceito pelo público, era muito bonito. Ela depois de ter sido traída pelo marido, né? Tem uma cena da Anissete que eu adoro nessa novela, é quando ela descobre que o marido a vida inteira a traiu com uma vizinha. E no dia do enterro, quando o marido morre, essa vizinha, que quem fazia era a Fernanda Montenegro, vai no enterro e as duas eram muito amigas. E na hora que o marido está sendo enterrado, a personagem da Fernanda Montenegro tem um surto e ela fala: me leva junto, eu quero morrer com você foi sempre o grande amor da minha vida, não sei o quê. E ela morre ali no cemitério. E ela, Anissete, daquele momento que ela descobre que tinha sido traída a vida inteira por aquela grande amiga. E a amiga morreu e não tem lugar para enterrar, então eles enterram junto com o marido. E o grande mágoa dela é esses desgraçados ficaram unidos na eternidade. Entendeu? E eu não quero isso, então ela não tem como tirar aquele cadáver dali, ela vai ela vai no cemitério, ela rebenta aquele túmulo inteiro xingando aquela mulher que a traiu. Eu acho assim uma cena que a Anissete fez brilhantemente, e eu adorei escrever essa cena, né? E principalmente porque tinha a Fernanda se rasgando toda, assim. Eu sei que eu te digo, trabalhar com esses atores é assim, foi um privilégio na minha vida, né? Enfim, depois em outras novelas também, mas eu também não fiz só velhinhos simpáticos, não, eu fiz velhinhos bem safados, né? Eu fiz a Bia Falcão, que a Fernanda fazia, na novela belíssima, né? Uma bandida, né? Uma avó vingativa, bandida, poderosa, né? Adorei fazer, ela também gostou muito de fazer. Eu acho que o personagem mais ruim no sentido assim de caráter, né? Que eu fiz em novela de idosos foi
a Valentina da Passione, né? Que era uma avó que explorava sexualmente as netas, né? Então ela é um personagem que a Daisy Lucid desenvolveu super bem, foi um personagem de muito sucesso e era o âmago da história de Passione, porque toda a história da Passione era sobre pedofilia, né? Era sobre como a criança pode ser sexualmente abusada pela própria família, né? Então, enfim, eu já escrevi velho de tudo quanto foi jeito, né? Então, como eu te falei no início, é um dos meus assuntos prediletos. Então, o Silvio usou muitos personagens idosos em suas obras. E eu gostaria de saber, nas novelas, como é que foi a relação entre os atores mais jovens e os mais velhos? Olha, Vani, eu acho que era sempre uma reação assim de admiração, reverência e muito respeito. Porque quando você pega um ator novo e o coloca em frente a uma Fernanda Montenegro, que foi ídolo dele durante muitos anos, a primeira reação é de espanto. O que é que eu vou fazer na frente dessa mulher? Eu sei disso direito porque eu fui ator também, né? Eu trabalhei como ator durante 8 anos. E a primeira vez que eu tive que contracenar com a Cleide Diáconis foi uma coisa absurda, porque era a minha atriz predileta, né? De teatro. E quando eu me vi na frente dela, eu tinha que falar com ela de igual para igual, era muito difícil, né? E eu observei isso durante toda a minha carreira também, não era uma coisa só comigo, ator Silvio, era com todos os outros atores mais jovens. Eu me lembro quando a gente fez Rainha da Sucata, eu tinha ido ao teatro e vi uma atriz nova que estava começando lá numa peça chamada Fica Comigo Essa Noite, que era Marisa Hort. Eu assisti lá, gostei e chamei-a para fazer um personagem da novela. E Rainha da Sucata era uma novela que tinha um elenco extraordinário, né? Você tinha Marília Pêra, no começo da novela tinha Marília Pêra, tinha Fernanda, tinha Nissete, tinha Guarnieri, tinha Tarcísio Beira, tinha Glória Menezes, tinha Regina Duarte, enfim, uma pleiade imensa, né, de grandes nomes, de atores mais velhos e mais novos. E a Marisa Hort, quando ela entrou na sala de ensaio, que ela viu aquele monte de gente ali, ela começou a chorar, saiu da sala e foi para o corredor. Falou, eu não vou entrar aí, eu não posso trabalhar com essa gente. Eu cheguei aqui, como é que eu cheguei até aqui, não sei o quê. E ela fez, apesar de ser uma atriz excelente, depois ela fez uma Nicinha estupenda na novela, tem esse impacto inicial, né? De você estar diante de um ídolo, né? Você está fazendo, imagina um ator novo contracenar com o Paulo Autran, por exemplo, né? Eu falo de Paulo Autran assim com uma grande reverência, porque trabalhei muito com ele, e também porque eu deixei de ser ator, de querer ser ator, por causa do Paulo Autran. Quer dizer, ele não tem nada a ver com a história, na verdade, mas foi porque eu trabalhava como ator, mas eu nunca me sentia... Eu brigava muito para ter o personagem, eu ia atrás dos diretores, dos atores, eu ficava na porta da televisão, eu pedia emprego, não sei o quê, e quando eu conseguia, era um tormento fazer. Entende? Eu tinha que decorar aquilo, eu tinha que estar lá, eu tinha que falar, e eu era muito inseguro para fazer aquilo. Era muito tímido, eu não me sentia dentro de um personagem. Imagina, eu contracenei como ator com Maria Della Costa, com Sérgio Cardoso, com Cleide Diáconis, com Fernanda Montenegro, com Nissete Bruno, enfim, eu contracenei com os melhores atores e sempre muito inseguro. Eu não me sentia... Eu sentia que eu falava, eu reagia, mas eu não me sentia dentro de um personagem. Eu não me sentia... Eu sabia como devia ser feito, mas eu não sabia fazer. O meu fazer não era suficiente para aquilo que eu achava que eu devia ter feito. Então era sempre uma frustração. Um dia eu fui ver o Paulo Autran fazer uma peça chamada Depois da Queda, uma peça do Arthur Miller, que ele fazia com a Maria Della Costa. E ele fazia um personagem chamado Quentin, que era o Arthur Miller, o alter ego do Arthur Miller. E ele fazia tão bem, era uma coisa tão perfeita, como postura em cena, como emissão de voz, como entendimento de um personagem. Eu assisti aquilo e falei, eu jamais vou conseguir fazer isso. Não vai adiantar estudar, não vai adiantar ficar na porta da televisão, não vai adiantar querer fazer, porque eu não tenho essa qualidade.
E para mim foi maravilhoso, porque foi a partir daí que eu passei a ser assistente de direção, depois diretor e depois autor, né? Então eu acho que ver o trabalho do ator mais velho, trabalhar com o ator mais velho, é um privilégio de todos os atores novos, né? E eu acho que eu devo isso ao Paulo Autran. Eu devo que o talento dele me mostrou que o meu talento de ator era nenhum. Então e depois não me deixou também nenhuma mágoa. Eu entendi, naquele momento eu entendi. Este não é o seu caminho. Você não tem esta grandeza, você não tem esse talento. Procure outra coisa na vida. E eu procurei. E deu super certo. Eu agradeço muito a ele isso. Eu acho que essa experiência... eu acho que é importante para as pessoas que tentam uma carreira e não se veem, e veem que aquela carreira não é para ele. Então deveria tentar outra coisa, porque existem muitos caminhos na vida, né? Que você pode fazer, que você pode se dar bem, e você ficar dando murro em ponta de faca é uma perda de tempo na sua vida. Então eu acho que os atores mais novos, eles devem se espelhar nos atores mais velhos. E essa geração que eu falo, essa geração que eu tive o privilégio de trabalhar, que infelizmente não está mais aí, né? Mas ela pode ser vista em novelas, ela pode ser vista em filmes. Eu aconselho todo mundo a ver o trabalho desses grandes atores brasileiros. Silvio, você acha mais fácil escrever para personagens mais jovens ou mais velhos? Muito mais fácil escrever para os atores mais velhos, porque você sabe que você vai ter, né, uma resposta do talento deles ali dentro daquilo que você escreveu. Porque sabe, quando você escreve, é muito diferente você escrever um livro, você escrever uma crônica, e você escrever para a televisão, ou escrever para o teatro, ou escrever para o cinema. Porque o seu texto depende do ator. Você escreve para o ator, né? O telespectador que vai receber o seu texto, ele não vai receber um papel para ler, para ele imaginar. Ele vai receber diretamente da boca, da imagem de um ator. Então, é muito importante que você escolha direito o ator para aquele personagem que você idealizou, né? E quando você escolhe o personagem correto, com o ator correto, é a sopa no mel, a coisa corre, que é uma beleza. Quando você conhece o ator, quando você sabe qual é a maneira que ele vai inflexionar, que jeito ele vai desenvolver o personagem, de que maneira ele vai contar ele vai usar aquelas palavras que você colocou ali no texto, com a emoção dele, né? Porque fazer novela não é um trabalho de uma única pessoa que escreve. Fazer novela é um trabalho de uma enorme equipe, né? Que tem que ter tudo ajustado da maneira correta, o ator correto, a iluminação correta, a contrarrega correta, a luz correta, a direção correta. Se isso tudo não ficar junto, isso não resulta bem. O ator mais velho, ele tem experiência disso tudo. O ator mais velho, ele sabe qual é a luz melhor para ele sabe qual é a inflexão melhor que ele vai dar, ele sabe quando é que ele tem que olhar para a câmera, ele sabe quando é que ele tem que virar, ele sabe tudo. Então, você quando escreve com o ator mais velho, você tem essa segurança. E isso acontece muito também, eu digo, volto a falar da geração, né, com a qual eu trabalhei, porque é uma geração que vinha do teatro. E quem forma o ator é o teatro. A televisão é excelente, mas a televisão não te dá nada. A televisão pega tudo que você sabe. Se um ator entra para fazer uma novela, ele tem que estar muito preparado, porque é muito mais difícil você fazer uma novela do que você fazer um filme ou você fazer uma peça de teatro. Por quê? Porque numa peça de teatro você tem um tempo de ensaio, você tem um tempo de reflexão. Você vai decorar aquelas 2 horas de espetáculo e você vai repetir aquilo infinitas vezes. Quando você vai fazer um filme, você faz pedacinho por pedacinho. Então aqui você fala bom dia, aqui você fala como vai, aqui você vai... E aí o diretor junta tudo e forma um personagem. Na televisão, você está lá e tem que fazer aquelas 50 cenas todos os dias, e uma é diferente da outra, e o texto é diferente um do outro, e você tem que decorar tudo aquilo. Então, se você não tiver experiência,
você não souber o que você está fazendo ali, você não tiver bagagem, você não vai conseguir fazer nada. Então, trabalhar com o ator mais velho é muito melhor, porque ele vem com uma bagagem enorme e ajuda você a desenvolver a sua história, ajuda você a desenvolver os seus personagens, né? Principalmente quando ele vem, quando você põe um caco, por exemplo, digamos, da Dona Armênia, né? Que ela tinha aquele caco Nachon, aquilo era uma frase que escrevia, que era esse prédio Nachon. A maneira como Araci Balabanian falou esse Nachon virou uma mania nacional. Na própria Rainha da Sucata, quando eu escrevi para o Paulo Gracino, outro ator maravilhoso, eu escrevi para ele Coisas de Laurinha, outra da maneira como ele fez esse Coisas de Laurinha, que fez com que o bordão também fosse um bordão nacional. Então, o ator mais velho, ele traz para o personagem, ele traz para a novela uma bagagem que nenhum outro ator traz. Então, é muito melhor escrever para ele do que escrever para os atores mais jovens. Então, Silvio, nossa, foi uma verdadeira aula. Parabéns, eu adorei. E vocês nem imaginam o que vem pela frente. No nosso segundo ato, o Silvio vai falar sobre personagens que fizeram histórias em suas novelas. Até lá!